Bom dia a todos. A Comissão de Constituição e Justiça, em cumprimento dos artigos 133 e 136 do Regimento, realizará a sua 25ª reunião ordinária da sessão legislativa da 20ª legislatura. Havendo quórum regimental, declaro aberto a sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os meus nobres colegas deputados, cumprimentar os assessores que se fazem presente, os alunos da edição do estádio Visita dos cursos de Direito, Odontologia, Engenharia Civil, Design, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração Pública, Engenharia Elétrica, Ciências Econômicas, Tecnologia em Gestão, Biomedicina, Tecnologia em Comunicação Digital, Educação Física, Medicina Veterinária das cidades de Florianópolis, Uruçanga, Orleans, Jaraguá do Sul, Faxinal dos Guedes, Joinville, Itajaí, Blumenau, Sombrio, Criciúma, Grão-Pará, Braço do Norte, Santa Rosa do Sul, Lages, Camboriú, Balneário Camboriú, Maravilha, Penha, São José, Palhoça, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Presidente Getúlio, Anchieta, Bombinhas, Luiz Alves, Joaçaba, Gravatal, Tubarão, Garopaba e Chapecó. Sejam todos bem-vindos, se sintam bem à vontade aqui na Assembleia Legislativa. Vocês hoje acompanharão aqui a sessão da Comissão de Constituição e Justiça e cumprimentar todos que estão nos assistindo pela TVAL. Eu coloco agora em discussão e votação a ata da 24ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuído previamente aos senhores deputados. Não havendo quem queira discutir a ata, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se estão. Está aprovado. Quero justificar a ausência do deputado Volney Weber, vice-presidente dessa comissão, conforme o ofício 185/2023. Cumprimentar a presença do deputado Ivan Nats, hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que está substituindo o deputado Márcio Machado, conforme o ofício 97/6001 de 2023. Senhor presidente. Pois não. Comunico a Vossa Excelência e os demais membros da mesa que, por decisão de acordo no PL, por prazo determinado, substituirei o deputado Márcio Machado nessa comissão. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à Comissão de Constituição e Justiça, amigo. Vamos dar início pela ordem do dia. Eu passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz para iniciar os trabalhos aqui na comissão para relatar os seus projetos de lei. Bom dia, presidente Camilo, meus colegas deputados, deputada Ana, que está chegando agora. Cumprimentar aqui a todos os estagiários de todos os lugares, também a assessoria, o povo que nos acompanha aqui, os servidores públicos que estão na expectativa também da votação do projeto da revogação dos 14% e os que nos acompanham através dos canais da Assembleia Legislativa. Eu tenho aqui, primeiramente, o requerimento de diligência ao projeto de lei 227/2023, de autoria do deputado Marquito, que pretende instituir o programa Ensino Sustentável no âmbito das unidades da Rede Pública Estadual de Ensino. A matéria foi lida no plenário dia 12 de agosto, ocasião em que foi designado seu trâmite regimental encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, na qual fui designado relator. Para esse projeto de lei, eu estou solicitando uma diligência à Casa Civil para que traga aos autos a manifestação da Secretaria de Estado da Educação, do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Procuradoria-Geral do Estado a respeito da matéria, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo e facilitar também aqui a análise de todos os colegas. Projeto de Lei 227 de 2023, de autoria do deputado Marquito, que institui o programa Ensino Sustentável, no âmbito das unidades da Rede Pública do Estadual de Ensino.
Relator da matéria, deputado Fabiano da Luz, apresentou diversas diligências. Eu coloco em discussão as diligências. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência no projeto ora citado. E o projeto de lei 264/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, ele quer alterar o Código Estadual de Proteção dos Animais para o fim de vedar que os tutores que permitam que os cães, sob seus cuidados, tenham livre acesso às ruas e ambientes públicos sem acompanhante, incluir, entre as vedações previstas, o abate de animais da espécie leão-baio e de outros animais silvestres, inserindo na condição de infração gravíssima. A pedido do autor, eu estou retirando esse projeto de pauta. Aproveito, então, presidente, para relatar aqui também o requerimento de diligência ao projeto de lei 308/2023, por meio da qual se pretende declarar como de utilidade pública estadual a Associação Afrodescendentes de São Miguel do Oeste. Com efeito da análise da documentação autuada eletronicamente, constatei que a associação deixou de apresentar a declaração de seu presidente atestando e não qualificação como OCIP da entidade pretendente a declaração de utilidade pública. Além disso, não apresentou atestado de funcionamento, ata de fundação, o relatório circunstanciado encaminhados a este poder. Então, não atende, por enquanto, às exigências que a lei exige. Por esse motivo, eu estou fazendo uma diligência interna à autora do projeto, deputada Luciane Carminati, para que promova a inclusão desses documentos no processo para que ele possa, do projeto, para que ele possa voltar a tramitar nesta casa. PL 308, 2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo 1 da Lei 18.278, 2021, que concede título de utilidade pública no Estado de Santa Catarina para a Associação Afrodescendente São Miguel do Oeste, Santa Catarina. O relator, o deputado Fabiano da Luz, solicitou diligências para a regulamentação do referido projeto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado na CCJ. Pedir diligência. Agora passo a palavra e já agradeço a presença e meus cumprimentos à nossa deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Agradecer ao presidente que me tirou daquela fila de utilidade públicas. Mais de 10 projetos por dia. Muito obrigada, presidente. Com celeridade, inclusive. O primeiro projeto sob minha responsabilidade é a devolução de vista do PL 50 de 2022, de autoria do deputado G.C. Lopes. Então, apenas para contextualizar os senhores deputados, nós tínhamos um relatório divergente ao meu, o primeiro relatório, que é pela inadmissibilidade do projeto de lei do deputado, e eu passo agora a apresentar um parecer divergente. A princípio, o relatório derruba, ou torna inadmissível, a tramitação do projeto que institui a obrigatoriedade do fomento pelo Estado de Santa Catarina a celebração e prestação de homenagens ao Dia dos Pais e Dia das Mães, especificamente, nas escolas de ensino fundamental e básico. Se não me falha a memória, a relatoria é sua, deputado Fabiano? Desse projeto. O deputado Fabiano apresentou um relatório pela inadmissibilidade do projeto, mencionando, entre outras razões, principalmente o fato de que nós já temos em Santa Catarina o Dia da Família, e, portanto, não seria necessário o Dia dos Pais e Dia das Mães, especificamente. O nosso voto é divergente do voto do colega, porque, analisando do ponto de vista da constitucionalidade do projeto, ele não apresenta nenhum obstáculo. E esse seria o principal mote desta comissão, analisar a regimentabilidade, a formalidade, a técnica legislativa e a constitucionalidade do projeto. Então, a Procuradoria-Geral do Estado confirmou a diligência, o parecer que nós recebemos do Conselho Estadual de Educação, que, apesar de não gostar do assunto, apesar de não gostar da pauta, apesar de não gostar do conteúdo do projeto, conclui, todos eles, que, apesar do mérito ser ruim, na opinião deles, a matéria não é inconstitucional. E, portanto, se não é inconstitucional, o seu mérito deve ser discutido em alguma outra comissão.
parecer foi elaborado pelo Conselho Estadual de Educação também não aponta nenhuma ilegalidade neste projeto de lei. Além disso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê e enfatiza o poder familiar exercido na figura do pai e da mãe, com direitos e deveres iguais, tanto o pai quanto a mãe têm direitos iguais, compartilhando a responsabilidade no cuidado da criança. E o Brasil é signatário de vários acordos internacionais, entre eles um muitíssimo conhecido, o Pacto São José da Costa Rica, que no artigo 17 reconhece o núcleo natural da família como a união constituída do casamento ou união estável de homens e mulheres. Bom, então, resumidamente, o parecer do deputado Fabiano derruba o projeto do deputado Gessé, que estabeleceria a obrigatoriedade de um dia específico para o Dia dos Pais e um dia específico para o Dia das Mães. O nosso parecer mostra que o projeto não é inconstitucional, que isto sim é o mérito desta comissão, e mais, se for para discutir nesta comissão questões de mérito ou alinhamento ideológico do projeto, eu vou precisar pontuar algumas questões bem relevantes. Tratando-se do interesse público, por exemplo, eu não consigo vislumbrar que pais e mães de Santa Catarina, em sua maioria, não têm interesse público de que essa data seja comemorada nas escolas. Se eu sou mãe, eu não quero o Dia da Família, porque eu não sou só um membro da família, eu sou mãe de 2 meninas, inclusive, eu quero o Dia das Mães para mim. E o outro que é o Dia dos Pais, aliás, tem o Dia dos Avós também, tem escolas que comemoram o Dia dos Avós. Algumas crianças não conheceram seus avós, outras, os avós morreram muito cedo, mesmo assim, se tem o Dia dos Avós. Aliás, as escolas têm o Dia do Índio, nem todas as crianças são indígenas, mas a escola comemora o Dia do Índio. A escola tem o Dia do Colonizador, o Dia do Imigrante, nem toda criança é imigrante, nem toda criança é colonizadora. Então, se há uma figura que é bastante importante na vida da criança, é o pai e a mãe. E de todas as datas festivas que se poderia substituir justamente essas 2 figuras, do meu ponto de vista, é uma escolha ideológica para o relatório do deputado e não uma escolha técnica. Além disso, se for para falar do ponto de vista ideológico, senhores deputados, essa bandeira de sistematicamente substituir a família e o macho e a fêmea, o homem e a mulher, a marcação de sexo, a marcação de gênero nas figuras que cumprem papéis sexuais, sociais na vida da criança, é uma cartilha de uma vertente ideológica específica. Então, eu poderia citar para os senhores o livro Monique Wittig. O livro de Monique Wittig, que é uma feminista muito conhecida, ela tem um livro chamado O Corpo Lésbico. Neste livro, essa feminista defende a substituição dos termos pai e mãe, aliás, a anulação completa desses termos. A gente tem também uma outra feminista chamada Kate Millett, que em um livro chamado Política Sexual, prevê a substituição das figuras paterna e materna. E, por fim, um outro livro que eu tenho certeza que não é do interesse da população catarinense, não é interesse público do cidadão catarinense, um livro chamado O Comunismo e a Família, de Alexandra Kollontai, que foi uma secretária importante do governo comunista russo, após a Revolução Russa em 1917, que também previa a substituição da figura do pai e da mãe, ou a nulidade dessas 2 figuras. Então, com todo respeito ao colega Fabiano, temos uma ótima relação. Nessa comissão, nós deveríamos não nos concentrar em pautas ideológicas vinculadas ao que está sendo deliberado no projeto de lei, mas a constitucionalidade ou não deste projeto. E, do ponto de vista constitucional, como bem confirma o Conselho Estadual de Educação no parecer, como bem confirma a PGE, este projeto de autoria do deputado Gessé não é um projeto inconstitucional, não tem vícios regimentais e nem formais. Então, o nosso voto visto ao projeto 50 de 2023 é pela admissibilidade do projeto do deputado Gessé, e que essas questões sejam discutidas no mérito e votadas em plenário. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Projeto de Lei 050/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui a obrigatoriedade do fomento pelo Estado de Santa Catarina, a celebração e a prestação de homenagem ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães nas escolas de ensino fundamental e básico. O relator dessa matéria foi o deputado Fabiano da Luz, que apresentou um parecer contrário no dia 26/4/2023. Houve um pedido de vista da deputada Ana Campagnolo, que apresenta nesta manhã um voto divergente pela aprovação do referido voto. Eu coloco em discussão
é o parecer contrário do deputado Fabiano da Luz. Presidente, Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. eu quero mais uma vez reiterar aqui o porquê do nosso parecer pela rejeição a esse projeto de lei. Primeiro, porque já existe o Dia da Família na escola. Já está em calendário, já é lei, já é executado por todas as escolas. Neste dia já se comemora e se reconhece o valor do pai, da mãe, do avô, do neto, da criança, de todos. É a família num contexto geral. O segundo, que se nós começar agora, cada deputado decidir fazer um dia lá na escola para homenagear alguém, nós vamos mexer em toda a grade curricular da escola. Então, isso é um critério da Secretaria da Educação, é o primeiro ponto. É a Secretaria de Educação que estabelece o seu calendário. No terceiro ponto, se nós começar a fazer dia do pai separado, dia da mãe no outro, tudo bem que a gente já comemora dia dos pais e dia das mães, mas se a gente levar isso para a escola e nós considerarmos que em 2021, quase 15 mil registros de nascimentos foram feitos sem a figura do pai. Você vai criar nessas crianças, nesse dia, um constrangimento porque ela não tem e não sabe quem é o pai. Então, é justamente para que a gente deixe essa matéria, para que a Secretaria de Educação defina esses calendários, esses critérios, e justamente porque nós já somos contemplados com o Dia da Família na escola. É por isso que eu mantenho o meu parecer, presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, pode discutir? Com a palavra, a deputada Ana Campagnolo. Eu agradeço a contribuição do deputado Fabiano, mas todos os argumentos levantados pelo senhor são argumentos de mérito e devem sim ser discutidos na Comissão de Educação, por exemplo, ou no plenário. Se a maioria dos 40 deputados acha que não deve haver dia do pai e da mãe, que se discuta isso. Agora, o senhor usou uma expressão que me incomoda bastante. O senhor falou que se nós formos criar toda hora uma data para homenagear alguém, pai e mãe não é alguém, qualquer pessoa. Pai e mãe é uma pessoa especificamente importante e relevante, inclusive no processo educacional da criança. Todo mundo cobra a presença do pai e da mãe na escola, todo mundo sabe que o pai e a mãe têm condições de trazer à criança mais segurança emocional, psicossocial e tudo mais. Então, os argumentos usados pelo senhor são argumentos de mérito, são inclusive argumentos válidos, que poderiam gerar um debate na Comissão de Educação, mas esta comissão prevê que nós analisemos se um projeto de lei é constitucional ou não. E se nós abrirmos uma exceção e começarmos a derrubar os projetos que nós não gostamos ou não concordamos na Comissão de Constituição e Justiça, não será mais uma CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu vou colocar em votação o parecer contrário, que é o primeiro voto do deputado Fabiano da Luz. Os deputados que permaneçam como se encontram para aprovar o parecer contrário do deputado Fabiano da Luz, permaneçam como se encontram. Voto contrário da Ana Campagnolo, do PP Colasso, do Sérgio Guimarães, Ivan Nats e Zé Caramori. Está do parecer contrário do deputado Fabiano da Luz à matéria. Então, foi derrubado o parecer do deputado Fabiano da Luz e automaticamente aprovado o voto da deputada Ana Campagnolo, e essa matéria foi aprovada com o voto da Ana e agora passa para as outras demais comissões para analisar aqui na Assembleia Legislativa. Prossiga, deputado. Obrigada, senhor presidente. Passamos agora à devolução de vista do projeto 87 de 2023, projeto de autoria do deputado Marquito. Este projeto de lei institui o programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias, instrumento de segurança alimentar e nutricional. Para o projeto de lei do deputado Marquito, nós apresentamos um requerimento de diligência para que sejam ouvidos a Casa Civil do governador Jorginho, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Assistência Social da Mulher e da Família e a Secretaria de Estado da Fazenda, senhor presidente. Diligência. Ao projeto 87, né? Sim.
Devolução de vistas ao PL 87/2023, de autoria do deputado Marquito, que fica instituído o Programa de Estímulo à Implantação de Cozinhas Comunitárias Solidárias, instrumento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, em Santa Catarina. O deputado Fabiano da Luz deu parecer favorável com emenda substitutiva global e agora, com o pedido de vista da deputada, ela traz a matéria agora para discussão e faz pedido de diversas diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Os deputados não querem discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 087/2023. Obrigada, senhor presidente. Nós temos também devolução de vista do projeto de lei 414 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. Esse projeto de lei estava sendo relatado, foi desarquivado, voltou, ele está em discussão há muito tempo, desde 2021, nesta Assembleia, e nós tínhamos pedido vista para discutir com o governo, porque o governo anterior, né, com a mudança de governo na última eleição, ouvir a Secretaria de Saúde, ouvir a secretária Carmen Zanotto, ouvir a opinião do governador Jorginho, da Procuradoria. Então, depois de todas as devoluções e diligências, nós nos consideramos capazes de discutir agora e apresentar um novo voto para o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para a Secretaria da Saúde. O projeto da deputada Paulinha é muito meritório, ele trata sobre o uso desse medicamento para, principalmente, crianças, mas também adultos, que necessitam dispor dessa substância no seu tratamento. O projeto, como já dito, é meritório, mas ele apresentava alguns vícios de origem, e por isso nós procuramos diligenciar a Secretaria, ao Governo, como corrigir esses vícios. Então, passo a informar os senhores que o nosso parecer é divergente ao relatório anterior, que havia apenas aprovado o projeto. O nosso relatório é pela aprovação com emenda substitutiva global. Então, globalmente, modificando o texto do projeto da deputada Paulinha e corrigindo os vícios que eu passo a descrever aos senhores agora. Segundo o artigo 1º, da maneira como foi apresentado o projeto de lei inconstitucional sobre o prima da constitucionalidade formal subjetiva. Em relação à constitucionalidade sobre o prisma material, de acordo com o mesmo parecer da Procuradoria-Geral do Estado, a elaboração de políticas públicas na área da saúde, com a incorporação de prestações ao SUS, é uma matéria cujo tratamento fica adstrito ao âmbito exclusivo da administração pública por imposição do princípio de separação de poderes. Vício este que também se resolve com uma melhor redação do projeto, que foi o que nós fizemos aqui, modificando principalmente a obrigatoriedade do fornecimento de medicamento pelo Sistema Público de Saúde, para que ele seja ofertado, porém, esse termo de obrigatoriedade que tornava o projeto um alvo de vício de inconstitucionalidade seja sanado. Finalmente, levando em consideração os pareceres da Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado da Saúde e da Diretoria de Assistência Farmacêutica, fica evidenciado que o projeto de lei em questão deve atender à resolução número 2324 de 2022, que aprova o uso do canabidiol para tratamento de epilepsias de crianças e adolescentes refratários às terapias convencionais da síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, eu acho que assim se pronuncia, os senhores me desculpem se eu errei, e no complexo de esclerose tuberosa. Esta mesma resolução do Conselho, no seu artigo 3º, diz que é vedado ao médico a prescrição de canabidiol para indicação terapêutica diversa da prevista nesta resolução. Então, tem que ficar muito claro neste projeto que o canabidiol será usado apenas naquilo que está regulamentado pelo Conselho. Portanto, para sanar esses dois vícios de inconstitucionalidade e atender à resolução do Conselho, nós apresentamos uma emenda substitutiva global para substituir o anterior voto de admissibilidade sem emenda. É isso, senhor presidente. Presidente. Devolução de vista ao PL 414 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que disciplina o fornecimento de medicamento à base canabidiol pelo Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Saúde. Deputado Fabiano da Luz foi o relator da matéria, parecer favorável em 23 de 11 de 2021. Deputada Ana Campanholo pediu vista e agora apresenta um voto, um substitutivo global, que eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Presidente, recentemente nós lançamos a Frente Parlamentar em defesa do uso do canabidiol para fins medicinais.
Se alguém ainda tem algum tipo de preconceito ou tabu, eu peço que leia, que se aprofunde no assunto, porque é um medicamento extremamente importante. Eu, antes de lançar à frente, fui visitar famílias, humanizar isso e conhecer de perto. Os relatos são incríveis, das melhoras das crianças, dos adolescentes, pós-uso do canabidiol para fim medicinal. Em São Paulo, já é lei, já virou política pública, fornecido pelo SUS, no estado de São Paulo. Então, eu creio que com a nossa frente parlamentar, a gente pode contribuir muito para encorpar ainda mais esses projetos que tramitam aqui na Assembleia, por isso eu peço vistas, presidente. E de vários médicos eu escutei, é o tratamento do futuro, porque vocês não têm ideia, eu postei vários vídeos nas minhas redes sociais de relatos de pais, de famílias que vieram aqui no dia da frente parlamentar. Então, é um assunto que a gente precisa discutir amplamente, sem preconceito, sem tabu, porque funciona e funciona de verdade. E eu sou a favor da vida e a diminuição do sofrimento das pessoas. É para epilepsia, é para síndrome de Dravet, é para ansiedade, é para o autismo, é para uma série de doenças. Por isso que eu sou um defensor e vou continuar lutando para que Santa Catarina tenha, sim, uma política pública de uso do canabidiol para fins medicinais. Por isso eu peço vistas, presidente. Eu acho que não cabe vista. Ô Sérgio, só estou pedindo para analisar, porque tem uma questão regimental aqui, porque nós temos que, acho que, colocar em votação o voto do relator original para depois poder conceder vista. Então, eu estou só pedindo para a assessoria dar uma analisada nessa questão. Tu vai acatar? Vamos. Vistas concedidas ao deputado Sérgio Guimarães. Prossiga, deputada Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. Nós temos também devolução de vista do projeto de lei 54, de autoria do deputado Pedro Baldiceira. Nós já adiantamos aos senhores que o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei, porém com emenda, assim como foi feito com o projeto da deputada Paulinha, que acabou de sair de pauta por pedido de vista. Devolução de vista ao PL 54, de autoria do deputado Padre Pedro, que altera a Lei 18.634, de 2023, e institui a Política Estadual do Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, Polimel, e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, PROMEL, no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para fim de prever em projetos de licenciamento ambiental a necessidade de mão de obra especializada na remoção de florestas nativas para o manejo de abelhas nativas e torna obrigatória a inserção de colônias com melipolíneos nas áreas florestais a serem restauradas. Então, senhor presidente, o nosso relatório de lei, o nosso relatório de voto é um pouco extenso, eu vou pular o relatório, os senhores já conhecem o projeto de lei. Nós apenas fizemos alguns ajustes técnicos regimentais ao projeto, sem alterar sua substância, seu conteúdo, e, portanto, o nosso projeto é pela admissibilidade, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto, com uma simples emenda modificativa que consta em anexo, apenas nos artigos 13b e 3º, senhor presidente. Projeto de lei, devolução ao projeto de lei 054/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera a Lei 18.634, de 23, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento, Inspeção, Apicultura, Meliponicultura e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Para o fim de prever, em projeto de licenciamento ambiental, a necessidade de mão de obra especializada na remoção
de florestas nativas para o manejo de abelhas nativas e tornar obrigatória a inserção de colônias com mel e polínia nas áreas florestais a serem restauradas. O voto do relator foi o deputado Fabiano da Luz, deu um parecer favorável. Pedido de vista da deputada Ana Campanhola apresenta um parecer favorável com uma emenda modificativa de pequenas alterações. Deputado Fabiano quer acatar a emenda modificativa, a gente faz a única votação. Então, o deputado relator acatou a emenda modificativa da deputada Ana Campanhola, então eu coloco em discussão o único parecer que se apresenta aqui favorável, com emenda modificativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do deputado Fabiano da Luz com acatamento da emenda modificativa apresentada pela deputada Ana Campanhola. Obrigada, senhor presidente. Ainda sob minha responsabilidade, o projeto 321 de 2023 do colega de partido, deputado Gessé Lopes. O projeto estabelece uma multa às pessoas que realizem atos de constrangimento, ofensa ou ameaça aos vigilantes privados, aqueles que fazem a segurança privada. Nós apresentamos um requerimento para diligenciar esse projeto à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, para que eles possam encaminhar seu parecer, seu ponto de vista sobre a viabilidade ou não deste projeto de lei, senhor presidente. Projeto de Lei 321, 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece multa administrativa às pessoas que realizem o ato de constrangimento, ofensa ou ameaça a vigilantes privados e dá outras providências. Relatoria da deputada Ana Campanhola solicitou diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligências. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 321, 2023. Obrigada, senhor presidente. Ainda sob minha responsabilidade, o projeto 322, de autoria do nosso colega de comissão, PP Colasso, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação, o PIA, para alunos com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo-se o transtorno de espectro autista, nas instituições do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei do deputado vem muito bem escrito, não tem vícios de constitucionalidade, não tem nenhum obstáculo para a sua aprovação, além de ser muito meritório. Parabéns, deputado, pela sua proposição. E gostaríamos de apenas pontuar, de ler um único parágrafo do Plano Estadual de Educação. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento de educação especial, complementar e suplementar às crianças com deficiência, transtornos de espectro autismo, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças, público da educação especial e transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. O projeto de lei do deputado muito meritoriamente atende a essas diretrizes e o nosso relatório é pela admissibilidade do projeto da forma como veio produzido pelo gabinete do deputado PP Colasso. Projeto de Lei 322, 2023, de autoria do deputado PP Colasso e Camilo Martins, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação PIA para alunos com transtornos globais de desenvolvimento, incluindo os transtornos de espectro autista, nas instituições do ensino de Santa Catarina. Projeto relatado pela deputada Ana Campanhola vem com parecer favorável. Eu coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Solicito vistas em gabinete. Vistas concedidas ao deputado Ivan Nats. Projeto de Lei 309, de 2023, de autoria do deputado Camilo Martins, nosso presidente. Vou dar um parecer favorável só para o senhor continuar sendo gentil comigo na distribuição dos projetos. O projeto de Lei 309 declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores do Núcleo Escolar José João Reck de Angelina e altera o anexo único da Lei 18.278 com esta finalidade de conceder o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Este projeto de lei os senhores já conhecem, é de praxe, toda semana nós temos projetos semelhantes, não existe nenhum vício de constitucionalidade, nenhuma falha regimental, e os documentos apresentados pelo deputado Camilo para a Associação de Pais e Professores também estão de acordo com o regimento, então nosso voto muito celeremente pela aprovação do projeto. Projeto de Lei 309, 2023, de autoria do deputado Camilo Martins, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores do Núcleo Escolar de José João Reck de Angelina e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Projeto ora relatado pela deputada Ana Campanholo é parecer favorável. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Só vou justificar a ausência momentaneamente do deputado PP Colasso Thiago Zilli, porque eles tiveram que ir à Comissão de Finanças relatar e votar uma matéria, mas logo em seguida já retornarão. Pois não, deputada Ana, continue. Último projeto sob minha responsabilidade, projeto número 62 de 2021, de autoria do colega deputado Ivan Nats, colega de partido. Eu peço licença ao colega, mas nosso parecer é pela inadmissibilidade do seu projeto de lei, já adianto isso aos senhores, e as razões principais são os inúmeros pareceres contrários que vieram em resposta aos nossos requerimentos de diligência e também o fato de uma legislação federal já abarcar a temática da proibição de captura da garopa. Então, basicamente, o projeto de lei do deputado Ivan Nats dispõe sobre a proibição da captura e comercialização da garopa por meio da caça esportiva. E o nosso parecer é pela rejeição do projeto de lei. Projeto de Lei 062/2022, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a proibição da captura e comercialização de peixe da espécie garoupa, por meio de caça esportiva no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto relatado pela deputada Ana Campanholo vem pela rejeição da matéria. Eu coloco em discussão o deputado propositor Ivan Nats, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu aproveito aqui a minha condição de passar por essa comissão para justificar as razões pelas quais esse projeto está em debate desde 2021. Houve um movimento encabeçado pela deputada Paulinha, que segurou o trâmite desse processo por cerca de 2 anos e meio aqui na Assembleia Legislativa. E eu respeito o parecer da deputada Ana Campanholo, entendo, compreendo que esse parecer tenha sido elaborado com base nas diligências que foram apresentadas no projeto. E também não faço disso um cavalo de batalha, registro aqui que não me sinto nem um pouco constrangido se o projeto for arquivado. Mas eu queria registrar, tão somente, para quem nos acompanha, o seguinte: se você for hoje no mercado público lá de Itajaí, se for no mercado público de Itajaí, 90% da garopa que está sendo comercializada lá foi capturada pelo sistema de mergulho, pela captura através do mergulho. Também em outros mercados públicos acontece o mesmo fenômeno. O que acontece com a espécie da garopa? A garopa é um animal, ela é sazonal e ela procura ambientes específicos. Ou seja, se o mergulhador ele encontra uma toca de garopa, e eu mergulhei muito, e posso dizer isso, não mergulhei como caçador, mas por contemplar. O que acontece? Quando um mergulhador identifica uma toca de garopa, ele pode ir lá a cada 3 dias que vai ter uma garopa lá. A cada 3 dias ele pode mergulhar lá que vai ter uma garopa lá. Porque elas trocam de ambiente, elas ou pelo tamanho, ou pelo acasalamento, ou pela alimentação, elas trocam de tamanho. Então, elas sempre vão procurar o mesmo habitat, elas sempre vão procurar o mesmo espaço. Então, a partir da hora que o mergulhador identifica um local específico, ele não caça em outro lugar, ele só caça naquele mesmo lugar. E isso faz com que a espécie seja vulnerável. Vulnerável. Por quê? Porque é muito fácil a captura. Ele simplesmente marca o GPS, identifica o local, mergulha e captura a espécie e comercializa. Qual é a ideia da pesca? Qual é a ideia da pesca por mergulho? A ideia da pesca por mergulho é esportiva. O próprio voto, em alguns lugares, cita isso, e os pareceres também. A pesca esportiva da garopa por mergulho. Bom, se a pesca é esportiva, ela é para o consumo próprio, ela não é para comercialização. A partir da hora que a gente pega uma coisa que é esporte e coloca ela para comercializar, para viver daquilo, deixa de ser um esporte, passa a ser um comércio. E se é um comércio, precisa de regulamentação, para que a gente não prejudique a espécie. E é o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos, no litoral de Santa Catarina, centenas de pessoas que fazem pesca esportiva. Não vejo nenhum problema, o sujeito que vai lá
a cada 4 meses, 3 meses, mergulha, captura uma espécie, leva para casa, prepara com seus amigos lá, com a sua família, captura para alimento da sua casa, eu não vejo nenhum problema. O problema está na captura profissional, porque deixou de ser esportivo para ser profissional. Então, esse é o objeto do projeto de lei. E todos os pareceres, eles não foram pela inconstitucionalidade. Eles foram no sentido que já existe uma lei que regulamenta a matéria, a captura da garopa. Sim, a lei federal regulamenta a captura da garopa por profissional, deputado, senhor presidente, pela captura profissional, pelo barco, pelos profissionais da pesca, que estão lá no alto mar, e não essa espécie que a gente está tratando especificamente. Então, os pareceres, e a deputada Ana Campanholo foi muito feliz, ela acompanhou os pareceres, são efetivamente que existe lei e tudo isso. Só que não é lei que trata desse tema específico, que trata do projeto de lei. E aí, no meu ver, a Comissão de Constituição e Justiça deveria, e essa é a recomendação que eu faço, é de autorizar a tramitação do processo para que lá na Comissão de Pesca a gente possa debater isso com a sociedade, com o setor pesqueiro. Enfim, acho até que é bom para a Assembleia isso. A gente pode convocar os pescadores subaquáticos, podemos criar uma nova resolução, podemos desmistificar essa história que o deputado Ivanatz está falando. Acho que é oportunidade para todo mundo discutir o tema, né? É para isso que a Assembleia está aqui, para a gente ouvir todas as partes. Quem sabe eu não estou equivocado também? Quem sabe a minha interpretação não é uma interpretação equivocada? Vamos dar oportunidade para a gente conversar isso lá na Comissão de Pesca. Então, a minha sugestão, com todo respeito ao voto da deputada Ana Campanholo, que eu compreendo muito bem as razões do voto dela, foram feitos nos pareceres, é de que a Assembleia permita a tramitação desse processo, para que a gente possa discutir e oportunizar, quem sabe, até um debate mais acentuado lá na Comissão de Pesca. Mas, repito que não me sinto constrangido se o projeto for arquivado, não tem nenhum problema da minha parte. Deputado Ivan, eu, como um grande apreciador da garopa e preocupado com esse debate, que eu acho que é importante, porque tu trouxe alguns argumentos, a deputada Ana também trouxe os seus. Eu acho que eu faço um apelo para a deputada Ana Campanholo para que a gente aprove esse projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça e vamos para a Comissão de Pesca, do qual eu e a Ana é presidente, eu sou vice-presidente, a gente possa abrir o debate e até você possa lá, Ivan, participar, para que a gente ouça as pessoas diretamente envolvidas, porque nós proibirmos a captura da comercialização do peixe garopa, pesca esportiva, e eu te confesso que eu compro garopa, e muitas vezes dessas pessoas que eles vendem a garopa de 5, 6 quilos, e a gente tem essa discussão. Então, para que a gente não cometa injustiça, eu faço esse apelo à deputada Ana, para ela que reveja o voto dela e nós possamos levar essa discussão para a Comissão de Pesca, que é a comissão meritória que analisará com mais aprofundamento essa questão. Certo, senhor presidente. Eu tenho a honra do senhor ser meu vice-presidente na Comissão da Pesca, que já foi também um campo de atuação muito forte do deputado Ivanatz. Acho que parece um bom acordo, a gente autoriza a tramitação do projeto na CCJ e discutimos isso lá na Comissão da Pesca, podemos convocar a audiência pública, ouvir Polícia Ambiental, o IMA... Então, vamos fazer o seguinte, temos que derrubar o voto da deputada, o meu voto de divergência aprovado, pode ser assim? Então, está derrubado o voto da deputada Ana Campanholo, aprovado o voto divergente que eu fiz aqui oralmente, então fica aprovado e vai para a discussão na Comissão de Constituição e Justiça. De Pesca. De Pesca. Vossa Excelência faz o voto divergente? Faço o voto de divergência. Está feito. Então, é isso, senhor presidente. Projeto de Lei 062/2021, deputado Ivanatz, o qual a deputada Ana Campanholo apresentou o voto para rejeição, foi rejeitado e eu fiz um voto divergente, o qual foi aprovado. Combinado? Ok. Obrigado, deputada Ana Campanholo. Agora passamos a palavra para o deputado Zé Caramori para relatar o seu projeto de lei. Cumprimentando nosso presidente Camilo, nossos pares desta casa, a deputada, deputado, saudar a todos estes jovens, homens, mulheres que vieram de várias regiões do Estado para acompanhar nesse programa magnífico, que é o Estágio Visita. Sejam bem-vindos. Quero poder recebê-los da minha região, especialmente da minha cidade, Chapecó, também, lá no meu gabinete, todos, se desejarem. Este é um exercício da democracia.
o direito de concordar, discordar, justificar, explicar, debater exaustivamente. Por isso fomos eleitos. Um dia vocês estarão aqui, quem sabe, né? Representando suas cidades, suas regiões e tomando decisões em nome daqueles que os elegeram. Presidente, colegas, eu tenho apenas o PL 0161, de autoria do deputado Jair Mioto, que altera o anexo 1 da Lei 18.531, para instituir o Dia Estadual do Motoclubismo relativos a motoclubes e motogrupos. O autor é o deputado Jair Mioto. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar que altera a legislação alusiva ao calendário oficial de Santa Catarina com o objetivo de instituir o Dia Estadual do Motoclubismo. Durante sua tramitação, a proposta foi inicialmente aprovada no âmbito desse colegiado e, na sequência, também teve aprovação na Comissão de Educação e Cultura, ocasião em que foi aportada emenda substitutiva global com a finalidade de aprimorar a técnica legislativa dedicada a esta matéria. E esta é a função desta comissão aqui. Não está se discutindo o mérito. O voto. Analisando a proposta sobre os preceitos regimentais no que compete à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, não vislumbro qualquer óbice quanto ao objeto em comento, ou seja, a alteração textual disposta na forma de emenda substitutiva global, que, por sua vez, vem a aprimorar a técnica legislativa. Dessa forma, presidente e colegas deputados, voto pela aprovação do projeto de lei com a emenda substitutiva global. Obrigado, deputado Zé Caramori. Projeto de lei 161/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas para o fim de instituir o Dia Estadual do Motoclubismo relativos ao motoclubes e motogrupos. O voto do deputado relator Zé Caramori é pela aprovação com uma emenda substitutiva global. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado PL 161/2023 com substitutivo global aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Eu estava lendo o meu voto aqui agora, do projeto que eu vou relatar. Vamos lá. Então, em relatório, voto aos projetos de lei 0066/2023 e 0072/2023. Tramitação conjunta. Um do deputado Ivan Nats, meu colega que está aqui do lado, e o outro do deputado delegado Egídio. Altera o artigo 27 da Lei Estadual número 12.854, de 22 de dezembro de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Esse é o PL 0066. Já o PL 0072 determina que os agressores que cometerem o crime de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. Então vamos lá. Tramitam conjuntamente, por força do artigo 216, parágrafo único do REALESC, os dois projetos de lei, cujo objetivo comum é o de responsabilizar os que cometem maus tratos contra animais, pelo ressarcimento das despesas decorrentes, transporte, hospedagem, alimentação e os serviços veterinários para o tratamento de saúde dos animais. O projeto de lei 0066/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, pretende alterar o artigo 27 da Lei Estadual número 12.854, de 22 de dezembro de 2003, de modo a atualizar as penalidades impostas àqueles que descumpram a referida lei, para responsabilizar o agressor pelo ressarcimento das despesas decorrentes do tratamento de saúde de animais vítimas de maus tratos, além de prever ao autor perda da guarda, posse ou propriedade. O projeto de lei 0066, o mais antigo, foi lido no expediente no dia 28 de março de 2023, ao passo que o projeto de lei 0072, no dia 11 de abril do mesmo ano, data em que também foi determinado pela primeira Secretaria da Casa a sua tramitação conjunta.
Desse modo, no que tange aos pressupostos da legalidade, juridicidade e regimentabilidade, observo que o projeto de lei 0066 de 2023 está apto a regular tramitação neste Parlamento. No entanto, no que se refere à técnica legislativa, pressuposto de observância obrigatória por parte desta Comissão de Constituição e Justiça, julgo necessário apresentar de uma emenda substitutiva global ao projeto de lei número 0066, o mais antigo em tramitação em respeito às disposições da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Considero ainda, quanto ao PL 0072/2023, que este não merece prosperar em vista de trazer texto no conteúdo muito similar ao projeto de lei mais antigo, e, no entanto, diversamente no que prevê a Lei Complementar 589/2023. Pelo exposto, no âmbito deste colegiado, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0066/2023, com a emenda substitutiva global, que ora apresento pela inadmissibilidade do projeto de lei 0072/2023, presidente. Obrigado, deputado. PL 066/2023, de autoria Ivan Nats, que altera o artigo 27 da Lei Estadual de 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Parecer do deputado Sérgio Guimarães é pela aprovação da matéria com uma emenda substitutiva global. Eu coloco em discussão o parecer do nobre deputado. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem, permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria na CCJ. Agora passarei eu a relatar alguns projetos que hoje estão pautados aqui na minha comissão. Antes disso, vou suspender a sessão por 1 minuto para ver a questão dos deputados PP Colasso e Thiago Zilli, se retornarão, porque tem alguns projetos que estão pautados por eles. Já estão aqui, então vamos retornar. Passo a palavra. Vou eu relatar os meus projetos, depois eles relatam os deles. Então, vamos lá. Projeto 16/2023, de autoria do Gessé Lopes, que delimita o sexo biológico como critério único de definição de gênero de competidores e atletas para fins de participação em partidas e práticas desportivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto está sob a minha relatoria. A proposição é constituída por apenas 4 artigos. A justificativa apresentada pelo autor é o seguinte: o presente projeto tem por intuito vedar o ingresso de atletas em competições do sexo oposto, garantindo condição de isonomia entre eles. É notório que jogadoras trans atuantes em competições femininas têm superioridade de condicionamento físico em relação às mulheres. Algumas federações atualmente já têm barrado o acesso de atletas trans em competições femininas. Apesar do gênero declarado pelo atleta sob aspecto fisiológico, o corpo do atleta foi condicionado com o hormônio masculino testosterona. Em exames antidoping existem limites de concentração permitidas de testosterona no sangue para os atletas, que, caso ultrapassados, enseja na perda dos títulos. Nesse sentido, a vedação deste PL servirá para evitar que atletas em condições análogas de doping possam ter autorização de competir. Esse projeto foi lido na sessão plenária de 28 de fevereiro desse ano e ela veio para a Comissão de Constituição e Justiça, onde a relatoria coube a este deputado. Preliminarmente, este órgão fracionado deliberou para a realização de diversas diligências, para o fim de colher o pronunciamento a respeito da matéria, junto à Fundação Catarinense de Esporte, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina e ao Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina. Os órgãos citados responderam da seguinte forma: a FESPORT, por meio de manifestação datada em 10 de maio de 2023, apresentou no sentido da impossibilidade do prosseguimento do feito porque afronta a Constituição e dispositivos legais no ordenamento jurídico brasileiro. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, Núcleo de Atendimento Jurídico
dos órgãos setoriais e seccionais do Sistema Administrativo de Serviços Jurídicos, por intermédio do parecer 379/2023, aduziu que, diante da manifestação técnica da diretoria do ensino acerca do projeto em questão, na qual argumenta acerca da incompetência desta pasta para análise do assunto relacionado ao PL em questão, deve os autos serem encaminhados à Casa Civil do Estado de Santa Catarina. Referido pronunciamento contou com a aquiescência do secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Este é o relatório. O voto. No exercício da competência legislativa concorrência, o Estado e o Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre matérias referidas no artigo 24 da Constituição Federal, em conformidade com as normas gerais estabelecidas pela anual União, ou quando este permanecer inerte, exercer a competência legislativa plena para atender às peculiaridades. Trata-se de competência concorrente, em que a União fixa as normas gerais sobre desporto e os Estados e Distrito ocupar-se-ão das especificidades, de modo e meios de implementar o dispositivo na legislação federal. Em relação ao tema, a norma geral que trata o assunto, a Lei 9.615 de 98, conhecida como Lei Pelé, instituiu normas gerais sobre desporto e dá outras providências, sendo que não traz em seu bojo qualquer regulamentação sobre a participação de transexuais em competições esportivas. Neste viés, a matéria encontra-se plenamente rígida do ponto de vista da constitucionalidade. No mesmo norte, a lei almejada não versa sobre matéria reservada à iniciativa do governador do Estado, podendo a matéria ser deliberada e tramitada por deputados. Quanto aos demais aspectos, observâncias obrigatórias nesse colegiado, também não identifica o motivo para que a matéria não obtenha anuência para o seu prosseguir trâmite. Anoto ainda que o presente auto encontra-se acostado diversos documentos referentes ao projeto de lei 2266 de 2019, arquivado por o fim da legislatura, apresentado pelo ex-deputado Ricardo Alba, que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição de gênero de competidores de partidas esportivas oficiais no estado de Santa Catarina, ocasião que teve sua admissibilidade aprovada nessa CCJ em 20 de julho de 2021. Trata-se de um projeto bem polêmico, no entanto, ele quer regulamentar no estado de Santa Catarina as competições esportivas entre homens e mulheres e vetando os transexuais. Estudamos muito esse projeto lá no gabinete com a nossa assessoria e entendemos que vamos aprovar esse projeto, a admissibilidade dele junto à CCJ, para ser amplamente debatido atualmente agora na Comissão de Esporte, que foi recentemente criada. Porque esse é um assunto que, ao meu ver, salvo o melhor juízo, respeitando opiniões contrárias, mas nós temos que entrar nesse assunto porque ele está tomando muita proporção. Muitas pessoas transexuais que muitas vezes participaram de competições esportivas por muitos anos no masculino, agora eles optam para disputar no sexo feminino. Isso está trazendo uma desigualdade muito grande. Diversas federações já se manifestaram o contrário, diversos desportistas deixam de disputar porque acham injusto. Então, nós estamos apresentando um voto pela admissibilidade do projeto de lei 16/2023 aqui na Comissão de Constituição e Justiça e que seja amplamente debatido nas comissões meritórias. Esse é o voto. Eu coloco em discussão, com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Presidente, nós já debatemos esse projeto na legislatura passada, justamente pela sua complexidade. Eu acredito que o parecer feito pelo Comitê Olímpico e também pela Procuradoria do Estado, que não é aqui o ambiente para que seja debatido esse tipo de ação, esse tipo de determinação, esse tipo de critérios, isso deve ser debatido lá no Comitê Olímpico, isso deve ser uma regulamentação federal e não estadual. Porém, eu concordo com Vossa Excelência que nós criamos na semana passada uma comissão de esportes justamente para pautar todas estas matérias que são relacionadas ao esporte. Então, por esse motivo, eu também não me oponho para que esse projeto vá até esta comissão e lá o deputado Fernando Krelin, que é o presidente da comissão, abra esse debate e entendam
se isso vai ser debatido aqui na Assembleia Legislativa ou, se não, isso deve ser debatido lá no comitê. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação o parecer aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer, ora relatado por este que vos fala. Passarei para o projeto de lei 306/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, de São Joaquim, e altera os anexos 1 da Lei 18.278/2021, o qual concede o título de utilidade pública estadual no nome do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Eu apresento o requerimento de diligências, para que apresente o atestado de funcionamento, a ata da fundação, e o relatório tem que ser circunstanciado, referindo ao mês a mês aos 12 meses anteriores. Então, e apresente a lei de utilidade pública municipal. Esse é o meu parecer, uma diligência interna. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os deputados que aprovam pedir diligência permanecem como? Está aprovado. Por fim, eu peço aqui para os nobres deputados, para colocar em extra pauta, eu quero aqui deliberar com nobres deputados o projeto de lei 107/2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a lei 17.654/2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais e adota as outras providências para isentar de pagamento as ações de execução de honorários advocatícios. Eu quero aqui constar os meus colegas aqui na CCJ, se não tem problema de nós pautar esse projeto extra pauta, que é um pedido do deputado Ivan Nats. Tudo bem, deputados? Então, eu apresento o relatório e voto a emenda substitutiva global e subemenda modificativa ao projeto em questão. Esse projeto é uma emenda substitutiva global apresentada pelo autor, que visa aperfeiçoar o projeto e evitar possíveis arguições de inconstitucionalidade em virtude de eventuais renúncias de receita. Com nova redação, a parte interessada passa a recolher as taxas de serviços judiciais e despesas processuais apenas no final do processo judicial. Já a subemenda aditiva, apresentada pelo deputado Lucas Neves na Comissão de Finanças e Tributação, objetiva incluir a cláusula de vigência à proposta original. Passa ao voto. Nessa fase processual, cabe à Comissão de Constituição Justiça e análise das emendas quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade em conformidade com o artigo 144, parágrafo 1 do regimento interno desta Casa. Da análise das emendas citadas, observe que se encontra plenamente rígida em seus aspectos constitucionais e legais. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória dessa comissão, também não vislumbra impedimento para encaminhamento da matéria à apreciação do plenário. Ante o exposto, voto pela aprovação da continuidade da tramitação do projeto de lei 005/2023 nos termos da emenda substitutiva global e subemenda aditiva à emenda substitutiva global, aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho e Serviço Público. Esse é o relatório e voto. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado extra pauta o PL 107/2019 para apresentar, no âmbito dessa Comissão de Justiça, as emendas e subemenda. Parabenizo aqui o deputado Ivan Nats pela matéria. Não tenho dúvida que os advogados catarinenses vão ficar muito agradecidos, porque trata-se da remuneração, que é os seus honorários. E muitas vezes a gente tem que, para cobrar os honorários, antecipar o pagamento. Então, Vossa Excelência foi muito feliz, em nome dos advogados de Palhoça, não vou falar em nome de Santa Catarina, mas da minha cidade, que eu tenho excelentes relações, nós agradecemos esse projeto. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o deputado Tiago Zilli para relatar os seus projetos que são pautados nessa manhã aqui na CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que vieram nos visitar, a Karen, o Pedro Henrique, lá da Santa Rosa, o Pedro Guilherme, Reus de Souza, nossos amigos, em nome deles, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta o projeto de lei 321, de autoria do deputado Gessé Lopes,
que inclui o parágrafo que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Ministério Público, para depois apresentar uma emenda substitutiva global. E também retirar de pauta o projeto de autoria 270/2022, de autoria do deputado Maurício Sudlac, sobre a isenção de circulação de ICMS, isenção para os CACs. De acordo. O 270 e O 321. o 321. Retirado de pauta. Projeto de Lei 0092/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que dispõe sobre a disponibilização por locadoras de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outras providências. Em síntese, o relatório, o projeto de lei dispõe que as empresas que prestarem serviço no Estado de Santa Catarina deverão disponibilizar aos locatários cadeirinha de assento elevado para o transporte de crianças. O número não deverá ser menor do que 10% da frota de empresa. Vou direto no voto, senhor presidente, porque foi analisado todas as questões jurídicas acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento. Em suas manifestações, tanto a PGE, Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, quanto o DETRAN, destacaram que a competência para legislar sobre o trânsito é privativa da União, conforme o artigo 22 da Constituição Federal, sendo que o COTRAN já regulamenta em resolução própria sobre o uso de cadeirinha e do assento elevado. Contudo, no que toca à análise dos aspectos atinentes à Comissão de Constituição e Justiça em relação à constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja, projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional. Entretanto, ainda há análise da constitucionalidade formal, em especial da constitucionalidade formal orgânica. Verifico que a proposição, data massavênia, o entendimento trazido pelos órgãos oficiados, trata de norma relativa à relação de consumo e não propriamente a norma de trânsito, ao passo que apenas garante aos consumidores, quando se fizer necessário, a disponibilização pelas locadoras dos equipamentos de segurança, cujo uso pelas crianças é exigido pela legislação federal. Portanto, ante o exposto, com base nos regimentos, artigo 72.1 e 15º, 144.1, parte inicial 209.1 e parte final 210, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0092/2023, tal como determinada pelo primeiro secretário da mesa no despacho inicial. Só para fazer um breve comentário, senhor presidente. Eu e o meu assessor jurídico discutimos bastante a matéria, por questão de, como comerciante e empresário, defender a livre iniciativa das empresas, mas como a legislação exige que uma criança tem que estar na cadeirinha, eu acho que as locadoras têm que ter essa preocupação, né, e o número não é excedente, são 10% da frota, então votamos pela admissibilidade do projeto. Projeto de Lei 092/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que dispõe sobre a disponibilização por locadora de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outras providências. Voto apresentado pelo relator é pela admissibilidade. Pela admissibilidade. Não tem emenda. Pela admissibilidade da matéria, sua devida aprovação. Eu coloco em discussão. Senhor presidente. Deputado Ivan, com a palavra. Senhoras e senhores deputados, o nosso partido, o Partido Liberal, tem por premissa não intervenção na iniciativa privada. Essa é uma das bases da nossa bandeira partidária, do nosso estatuto partidário. O que acontece com as locadoras de carro? Quem já alugou, todo mundo aqui já alugou carro, né?
Quando você vai alugar carro lá, vem um pacote de coisas que você quer. Ó, eu quero seguro contra completo, quero seguro pela metade, eu quero só seguro contra terceiro, eu quero limpeza, não quero limpeza. Sabe, aquele pacote, você vai preenchendo o pacote. Lá naquele pacote que você tem na página, tem lá a opção de cadeirinha. Você tem que pagar pela cadeirinha. Se você quer cadeira no carro alugado, você tem que pagar por ela, você tem que colocar ela com opção. E a partir da hora que você obriga a concessionária a fornecer, você intervém diretamente na iniciativa privada. E a iniciativa privada pode dizer o seguinte: não, aqui nenhum carro nosso tem cadeirinha. Se você quiser, você aluga um carro em algum lugar que tenha cadeirinha. Porque aqui na nossa empresa não tem. E a pessoa tem a oportunidade de procurar um outro lugar e pagar por aquela cadeirinha. Então, o projeto de lei é uma intervenção direta na iniciativa privada. Não é competência da Assembleia Legislativa. Então, eu vejo essas coisas com certa reserva, né? O Poder Legislativo, se não atrapalhar, já ajuda. Se não atrapalhar, já ajuda. E, nesse caso, a gente está impondo uma obrigação para a iniciativa privada, que é da relação de consumo. O voto é justamente nesse sentido. É uma relação de consumo. Muito bem, é uma relação de consumo. Quem se acerta? O consumidor e o fornecedor. Eles que se acertam lá. O Estado não deve fazer intervenção. Então, eu estava conversando com o deputado Sérgio Guimarães aqui, da possibilidade de fazer um pedido de vista para apresentar um voto contrário, sem objeção, claro, à interpretação do colega. Vistas concedidas ao deputado Sérgio Guimarães e Ivan Nats. Com a palavra... Ou então, se o senhor presidente acatar as razões do meu voto aqui, verbal, eu também posso colocar em discussão o voto verbal. Deputado, fica a seu critério. Então, eu já para adiantar o nosso trabalho, faço as razões que apresentei como voto verbal. Então, vamos lá. Continua em discussão, não havendo quem queira mais discutir, eu coloco em votação o voto do deputado Tiago Zilli ao PL 092-2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Tem que votar. Quem quer votar contrário se manifeste. Então, 4 votos contrários, está derrubado o parecer. Apresentado 5 votos contrários, está derrubado o parecer apresentado pelo deputado Tiago Zilli e aprovado o voto apresentado verbalmente pelo deputado Ivan Nats. Prosseguindo. Senhor presidente, o próximo projeto de lei que eu tenho para relatar é o projeto de lei. Vamos lá, deixa eu me posicionar aqui. 0334/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública a Associação Amai-vos Uns aos Outros, com sede no município de Araranguá, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Olhamos toda a documentação, senhor presidente, e como já foi bem discutida essa matéria, é uma associação que presta um grande serviço lá no município de Araranguá. Então, ante o exposto, nós votamos no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0334/2023, da Associação Amai-vos Uns aos Outros, para se tornar uma utilidade pública. Pela admissibilidade de tornar a Associação Amai-vos Uns aos Outros de utilidade pública, senhor presidente. PL 334/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública a Associação Amai-vos Uns aos Outros, com sede no município de Araranguá, para conceder o título de utilidade pública estadual no Estado de Santa Catarina. O parecer veio pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam em conta. Está aprovado. E o próximo, o último que nós temos para relatar, nós vamos pedir diligência, senhor presidente, é o PL 0244/2023, do deputado Emerson Stein, que estabelece a oferta e orientação e treinamento de primeiros socorros aos pais
ou responsáveis do recém-nascido. Diligências, nós pedimos a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria do Estado de Saúde, através da Casa Civil, para que encaminhe aos presentes autos as suas manifestações quanto à matéria, senhor presidente. Diligências. Projeto de Lei 244/2023, de autoria do deputado Emerson Stais, que estabelece a oferta de orientação e treinamento de primeiro socorro aos pais ou responsáveis de recém-nascido. Projeto relatado pelo deputado Tiago Zilli apresenta pedidos de diligência. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Muito obrigado, deputado Obrigado, Tiago senhor Zilli. presidente. Agora eu passo a palavra para a última relatoria do dia, com alguns projetos, sendo que um é muito importante, como diz o deputado Fabiano da Luz. Então vamos prosseguir aqui com o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Não, pega aqui lá para ti. Cumprimentando já os... Quer que eu pegue aqui? Cumprimentando, então, o senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu tenho, na manhã de hoje, são 5 projetos na qual eu pautei para relatar, tendo em vista que eu estou participando também de uma importante reunião com as cooperativas de eletrificação rural do estado de Santa Catarina, na qual eu sou coordenador da bancada do Sul. O deputado Tiago Zilli também está participando, é uma matéria extremamente importante, com a participação do secretário da Fazenda e do secretário da Casa Civil, juntamente com presidentes de cooperativas do estado de Santa Catarina. Eu peço a permissão aos senhores deputados que 3 projetos eu vou retirar de pauta. 2 eu vou manter, porque são projetos que um é do pedido do deputado Ivan Nats, que me pediu que pudesse passar hoje, que é um projeto de concede título de cidadão catarinense, e o outro que é do deputado Fabiano da Luz, também, que cria uma... já está há um bom tempo sendo debatido, então não vou retirar de pauta hoje. Mas eu peço a retirada de pauta do projeto de lei 0258/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei número 18.624. Tá? O outro projeto que eu retiro de pauta é do deputado Carlos Humberto, que é o projeto de lei 0275/2023, que altera a lei número 16.473. E, por último, retiro de pauta também o projeto de lei do deputado delegado Egídio, que é o projeto de lei 0221/2023. E aí me responsabilizo na próxima sessão de trazê-los para a relatoria. Então, eu faço a relatoria agora do projeto de lei 0340/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que concede o título de cidadão catarinense ao Dr. José Alberto Simonetti. A proposta de lei, em tela, pretende homenagear o Dr. José Alberto Simonetti, que ocupa hoje a posição de presidente da OAB Nacional, que é uma das instituições jurídicas mais influentes e representativas do Brasil. Seu papel de liderança o coloca no centro das discussões e ações relacionadas ao sistema de justiça brasileiro, tornando um representante notável da comunidade jurídica do país. O relatório é pela constitucionalidade, parecer é favorável tanto no mérito quanto na questão constitucional. Pela aprovação. Projeto de Lei 340/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que concede o título de cidadão catarinense ao doutor José Alberto Simonetti. Parecer do deputado Pepe Colasso é pela aprovação do referido título. Eu coloco aqui em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam em conta. Está aprovado a matéria. Agora eu vou fazer a relatoria do projeto de lei
complementar número 0004/2023, que altera a Lei Complementar número 773, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Autoria do deputado Fabiano da Luz, relatoria deste deputado. O voto é um pouco extenso devido à complexidade do projeto, então peço paciência e vênias aos senhores deputados e senhora deputada, para que eu possa fazer a leitura desse relatório. Cuida-se de relatório e voto do projeto de lei complementar, número 4/2023, acima epigrafado, de autoria do deputado Fabiano, e subscrito pelos deputados Marquito, Marcos da Rosa, Sérgio Mota, deputado Lucas Neves, Ivan Nats, Napoleão Bernardes, repórter Sérgio Guimarães, Márcio Machado, Rodrigo Minotto, Padre Pedro, Neudi Sareta e Luciane Carminati, que tem como objetivo alterar a Lei Complementar número 773, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com o fim de extinguir a contribuição previdenciária de 14% dos pensionistas que superem um salário mínimo nacional. Em síntese, o projeto visa retornar à limitação da contribuição dos servidores inativos e pensionistas do regime próprio de previdência do Estado, apenas aos valores que superem o teto de regime geral de previdência social, hoje fixado em R$ 7.507,49. Destaca-se ainda que, aprovado o presente projeto, entrará apenas em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2024. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 19 de abril de 2024, encaminhada para deliberação da CCJ, no qual fui designado relator. No dia 1º de agosto, essa comissão aprovou o requerimento de diligências de minha autoria para o Estado e os representantes dos servidores se manifestarem sobre o tema. Dia 11 de setembro, o Sindalesc, através do ofício número 051/2023, manifestou-se favorável ao projeto de lei e fez as seguintes considerações. Consideração do Sindalesc. Está anexado aqui na relatoria. Ainda que não, e foi pedindo aprovação, ainda que não diligenciado, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina encaminhou o ofício 15055/2023, com a decisão proferida pelo plenário do Tribunal de Contas, na sessão do dia 4 de setembro de 2023, no julgamento do processo, aqui nos autos, RLI 20.004.11.856, que trata de inspeção sobre a adoção de medidas de equacionamento de déficit atuarial e contabilização das provisões matemáticas atuariais do regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina, da qual faço os seguintes destaques. Por ocasião da decisão, o Tribunal de Contas decidiu assinar o prazo de 60 dias ao presidente do Instituto do IPREV para que adotasse as medidas necessárias a fim de sanar a restrição constante na ausência de proposta de plano de amortização para estabelecer o equilíbrio autorial do regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. Em sua resposta, o responsável, Marcelo Panosso Mendonça, à época presidente do IPREV, apresentou um plano de equacionamento em 23 de 12 de 2022, no qual propõe a redução de 16% no repasse dos duodécimos Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o DESC, a fim de gerar economia apta a custear o déficit atuarial. Analisando a resposta, a Diretoria de Contas de Gestão considera que o então presidente do IPREV, agente destinatário da terminação expressa da decisão 763/2022, cumpriu o que lhe impôs a Corte de Contas. Por outro lado, a ausência de encaminhamento posterior ao plano proposto demonstra a omissão do governo do Estado de Santa Catarina em dar efetiva solução ao déficit autorial previdenciário. Em que pese a apresentação formal do mencionado plano de equacionamento, a área técnica aponta elementos que indicam que a proposta encaminhada ao TCE nunca foi, de fato, considerada pela gestão estadual.
Também manifestou-se, além do Tribunal de Contas, no dia 19 de setembro de 2023, por meio de ofício conjunto, o Fórum Catarinense em Defesa do Servidor Público, do qual fazem parte os sindicatos Sinjusc, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, o Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, Sint Saúde, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde Pública Estadual e Privado de Florianópolis e Região, Sindalesc, Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, o SIMP, Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicea, Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina e o Sintudesc, Sindicato dos Técnicos da UDESC. Também o Sindprev, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal de Santa Catarina, Sintrafesc, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado de Santa Catarina, Sintrajusc, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário. Todos os sindicatos com pareceres favoráveis a este projeto. É válido também colocar aqui que os pedidos de diligências foram feitos a esses sindicatos que deram parecer favorável, ao Tribunal de Contas, que deu parecer favorável, e nós pedimos diligências também ao Governo do Estado, através da Secretaria da Casa Civil, da Secretaria da Procuradoria-Geral do Estado, me ajuda aqui? Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Casa Civil, IPREV e Secretaria da Fazenda. Nós tivemos a visita do presidente do IPREV, colocando a situação do IPREV hoje para o Estado de Santa Catarina, porém, nenhum dos órgãos ligados ao Estado de Santa Catarina deu alguma manifestação referente a este projeto que tramita nessa casa com a relatoria desse deputado. Diante desta omissão, eu profiro agora o meu voto. Inicialmente, ressalto que foram requeridas, como agora dita, diversas diligências a fim que os interessados pudessem se manifestar e fosse possível subsidiar o presente voto, inclusive ao Poder Executivo, que restou inerte. Assim, fundou-se este voto na qual se manifestou pelos interessados que responderam às diligências. Destaca-se aqui, como dito anteriormente, os sindicatos e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A esta comissão compete pronunciar-se acerca da constitucionalidade, da legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa de projetos ou emendas apresentadas a este Parlamento. Da análise dos autos da proposição em pauta no que atina à constitucionalidade, não vislumbrei nenhum vício, tendo em vista que a matéria objeto da propositura em questão é de competência concorrente entre os entes estatais por força dos incisos 1º e 11º do artigo 24 da Constituição Federal, bem como o artigo 10º da Carta Estadual, na medida em que se trata de matéria da Previdência Social e de direito tributário, porquanto visa alterar a contribuição previdenciária, a qual tem força de tributo por subordinar-se aos princípios constitucionais gerais de direito tributário, e em especial aos princípios da correlação. Artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, da finalidade. Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, do equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 40 da Constituição Federal, e da vedação ao confisco. Artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Segundo, foi iniciada por pessoa legitimada constitucionalmente para tanto, isso é, por membro do Poder Legislativo, conforme versa o artigo 50 caput da Constituição Federal, aqui representado pelo deputado Fabiano da Luz, autor dessa lei. E 3, vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie em tela. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, constato que a proposição está em harmonia com a ordem constitucional vigente, mas necessário, e a Comissão de Constituição e Justiça, dada a relevância da matéria, manifesta-se sobre alguns pontos que envolvem o projeto de lei em questão em análise. O ponto principal que merece destaque é a existência do déficit da Previdência do Estado, o qual é incontestável. De acordo com o relatório de avaliação atuarial apresentado nos autos do processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, o déficit é hoje
de 113 bilhões de reais. Esse déficit não é uma novidade e já existe há bastante tempo, sendo do conhecimento do Estado. O Estado já propôs reformas previdenciárias para equilibrar as contas previdenciárias. No entanto, nenhuma delas se mostrou eficaz, conforme indicado no relatório anexado ao processo do Tribunal de Contas do Estado. Em vez de reduzir, o déficit da previdenciário tem aumentado nos últimos anos, mesmo após a aprovação de reformas da Previdência Estadual, como a que introduziu a contribuição de 14% dos servidores inativos com rendimentos acima de um salário mínimo. Quem que pese em 2022 tenha tido uma redução, já em 2023 voltou a aumentar, ou seja, foi ineficaz. O Tribunal de Contas do Estado, no voto do conselheiro José Ney Ascari, processo número 20.004.11.856, destaca que o IPREV tem adotado uma estratégia que parece ser apenas um plano de ação superficial, sem tomar medidas eficazes para equilibrar as contas da Previdência. É importante ressaltar que essa não é uma crítica exclusiva ao governo atual, mas a todos que negligenciaram a resolução desse problema ao longo do tempo. Essa situação exige atenção urgente e ação coordenada por parte do Estado para elaborar um plano de equacionamento do déficit o mais rapidamente possível. A implementação de medidas para reduzir o déficit é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário do Estado e para proteger os direitos dos servidores públicos. No entanto, não acredito que o plano deva considerar a contribuição dos aposentados e pensionistas, mesmo ainda daqueles que recebem menos que um teto da Previdência, ao menos num primeiro momento, e como solução principal. Parece-me uma solução muito gravosa, que não considerou nenhuma outra medida antes, e que até o momento os números mostram que não tem sido eficaz. A gravidade da medida adotada na reforma da Previdência do Estado de 2021, da contribuição dos 14% dos aposentados e pensionistas, abaixo do teto da Previdência, não pode ser subestimada, pois ela penaliza aqueles que mais precisam e demandam proteção do Estado, e colocam em risco diversas pessoas que tiveram sua remuneração reduzida sob o argumento da necessidade de redução do déficit previdenciário, ao passo que este segue aumentando, em que pese ter reduzido durante o ano 2022 e, já dito aqui anteriormente, voltou a aumentar neste ano, no ano 2023. Ademais, numa perspectiva constitucional, verifico sob o viés da justiça social e da proteção insculpida no artigo 230 da Constituição da República Federativa do Brasil, que atribui ao Estado e à sociedade a defesa da dignidade e do bem-estar das pessoas idosas, que a medida proposta pela alteração realizada pela Lei Complementar número 773, que promoveu alterações no artigo 17 da Lei Complementar número 412, de 26 de junho de 2008, a qual cassou a imunidade contributiva dos servidores inativos e pensionistas, que superem o salário mínimo nacional anteriormente isentos, implica em verdadeira injustiça. Além de que a cassação da imunidade de contribuição previdenciária desses beneficiários atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana ao avançar indevidamente sobre parcela remuneratória protegida pela Constituição Federal, o que compromete as condições de subsistência e independência desses beneficiários, na medida em que diminui seu poder aquisitivo. Outro, sim, a contribuição no regime próprio sobre os valores inferiores ao teto do RGPS implicam em violação ao princípio da isonomia, na medida em que as pessoas submetidas ao regime geral não são submetidas a esta contribuição. Não se olvidando de um dos principais fins da Emenda Constitucional 103/2019, qual seja a aproximação entre os regimes de previdência próprios do geral, destaco a contradição na ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas no regime próprio, impondo aos beneficiários do regime próprio situação mais gravosa em situação análoga. Nesta atuada,
a imunidade de contribuição previdenciária conferida a estes grupos, determinando que a contribuição previdenciária há de incidir somente sobre a parcela que exceda o valor do teto dos benefícios do regime geral, encontra guarida nos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Por essas razões, o projeto de lei proposto é salutar e merece sua aprovação. Com efeito sobre o prisma da constitucionalidade, julga-se que a propositura em causa revela-se apta, tanto formal quanto material, à sua tramitação nesta Casa Legislativa. Relativamente aos pressupostos da regimentalidade técnico-legislativa, vislumbrei a necessidade de adequação da redação, razão pela qual apresento uma emenda substitutiva global. Ante o exposto, com base nos artigos 72, inciso 1, 144, inciso 1 e 210, inciso 2, todos do regimento interno, voto pela admissibilidade e a continuidade da tramitação do projeto de lei referido e, no mérito, pela sua aprovação, pedindo desculpas aos senhores deputados, que foi o voto mais longo que eu já li aqui nessa comissão. Projeto de Lei Complementar 004/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a Lei Complementar 773 de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio da Previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto em questão foi relatado com bastante propriedade pelo deputado Pepe Colasso, onde apresentou um voto pela admissibilidade da matéria com um substitutivo global. Então, eu coloco aqui em discussão, na Comissão de Constituição e Justiça, o voto proferido. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, deputada Ana, quem nos acompanha, primeiro quero parabenizar o deputado Pepe Colasso pela sua tranquilidade, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse na matéria e por respeitar também o prazo regimental de que, assim que as diligências chegaram daqueles que demonstraram o seu interesse, trouxe a matéria mais uma vez para a pauta e aí ficou demonstrado também que tem alguns setores que não demonstraram tanto interesse em debater a matéria. Por que é importante nós discutirmos esta questão do desconto dos aposentados esse ano? São 3 motivos que podem justificar o governo a devolver esses 14% para aqueles aposentados que ganham R$1.000, R$2.000, até R$7.500. O governo precisa fazer concurso público, porque hoje só na educação, 2/3 da educação são ACTs, que não contribuem para o regime do IPREV, que contribuem para o INSS. Se fizer o concurso e chamar os que passam no concurso, ele já tem contribuintes para ajudar a engordar o caixa do IPREV. Se nós pegarmos a segurança pública, boa parte de quem trabalha no setor de segurança são contratados e não concursados. Então, o concurso é um dos pilares que o governo precisa priorizar, porque ele vai ter a contribuição e vai ter aquele servidor que vai, por muito tempo, cumprir o seu papel à disposição do Estado de Santa Catarina. O segundo, esse é o ano que o governo faz a sua revisão dos incentivos fiscais. Para você ter uma ideia, dos 47 bilhões que o Estado está prevendo arrecadar, quase 20 bilhões ele vai conceder de incentivos para grandes empresas, para grandes setores. Se nessa revisão, que a gente sabe que lá ali no meio tem muito jabuti e maracutaia, se o governo revisar 2% do que ele concede de benefícios, ele já devolve para aqueles servidores os 14%. E um terceiro ponto também que nós precisamos levar em consideração. Esse ano o governo vai fazer o refis. No refis, ele pega aqueles que estão devendo e ele vai conceder a anistia das dívidas de até, segundo o que anunciou o governo, 95% de dívida. O governo prevê que vai abrir mão de 14 bilhões e meio de reais. E aí, se nós pegarmos desses que devem para o Estado e que vão fazer o acerto, podem ter certeza que não tem nenhum mercadinho, não tem nenhuma lojinha lá dos municípios, não tem nenhum calçadista, são todos grandes setores. São empresas que faturam na casa do bilhão
que, se o relatório tiver certo, uma empresa deve 300 milhões de impostos. Não sei como consegue as negativas para continuar atuando, porque o mercadinho da esquina lá, ele fecha, com 3 funcionários, se não tiver com as negativas em dia, fecha o mercadinho dele, mas uma empresa que fatura 10 bilhões, que deve 300 milhões para o Estado, esse está de portas abertas e continua atuando e trabalhando. E agora ele vai lá, vai acertar por 30 milhões a dívida dele e o governo vai isentar dos outros 270 milhões. Só de uma empresa já paga o desconto dos 14%. Eu fiz uma conta rápida. Do que o governo vai abrir mão de incentivos fiscais, pagaria 45 anos os 14% dos servidores. Só do refis que o governo vai fazer esse ano, do que ele vai abrir mão de arrecadar para grandes empresas de Santa Catarina, que não tem motivo nenhum para estar devendo, porque faturam bilhões todos os meses, dariam 29 anos de pagamento dos 14%. Só nessas 2 ações, por 74 anos, esses 14% estaria garantido para esses servidores que ganham R$2.000 e que muitas vezes agora vão ter que abrir mão de R$300 todo mês para contribuir para o Estado, mas aquele que deve 300 milhões não vai precisar contribuir para o Estado. Essa é a injustiça que nós estamos falando, e esse é o ano que o governo está fazendo essas revisões. Por isso que o nosso projeto de lei, ele já diz que esse ano o governo faz toda essa revisão e leva, a partir do ano que vem, a devolução dos 14% para os aposentados. Então, por isso, agradeço aqui ao deputado Pepe Colasso. Eu sei que amanhã tem audiência pública da Comissão de Finanças para debater esse tema, e eu acho que é importante, porque o governo, há uns dias atrás, anunciou que mandaria para a Assembleia um novo projeto, mas até agora não tem nem sinal de vir esse projeto aqui para a Assembleia, então é uma forma também de nós debater e fazer com que o governo venha discutir esse projeto dos 14%, mas que se faça justiça e se devolva para aqueles que trabalharam por 30 anos para o Estado e agora tem que ver parte do seu salário sair do seu bolso, voltar para o Estado para sustentar todas essas isenções que o Estado quer fazer para as grandes corporações. Obrigado, presidente. Presidente. Continue em discussão. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Presidente, sobre esse assunto, eu já me manifestei outras vezes pela rede social, enfim, tenho sido muito abordado e cobrado com pai e mãe e padrasto, professores aposentados. O meu voto é lógico que é sim, acompanho o Pepe Colasso pela retirada desses 14%, porque eu sei, a gente passa na pele, eu vejo a dificuldade da minha mãe, do meu pai já é um senhor com 80 anos, e pesa no final do orçamento, no final do mês. Então, a gente precisa discutir, sim, mas eu já antecipo o meu voto, que sou favorável, estou ao lado dos professores, ao lado da educação de Santa Catarina, para que nós possamos conversar e debater muito e que fique bom para todos, principalmente para quem já contribuiu muito com esse Estado, e 14%, nem pensar, é muito. Por isso, já adianto o meu voto aqui, como vocês já sabem, sobre várias vezes eu já me manifestei, me posicionei com relação a esse assunto. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Com a palavra, deputado Zé Caramuri. Presidente, colegas, não é papel desta comissão discutir mérito, é discutir a questão de constitucionalidade e afins. Perfeito, mas vamos lá. É importante que se tenha uma discussão mais à frente, é importante que tramite esse projeto para que se possa extrair dele uma solução definitiva. Esse problema da Previdência do Estado já vem de longa data, vem se arrastando. O que a gente não gostaria de ver, também, é num gesto benevolente, resolver um problema agora e jogar um problema mais para frente, né? O direito dos trabalhadores deve ser mantido, deve ser respeitado. Acredito que o governador terá sensibilidade nas discussões, com esta casa opinando, sugerindo, com a população interessada, ou seja, os funcionários públicos que recolhem, que são interessados diretos e seus familiares, poder contribuir para se encontrar uma solução que não jogue um probleminha para frente ou um problemão para frente. Só para lembrar, o Rio Grande do Sul, recentemente, poucos anos atrás, não tinha mais dinheiro para bancar a aposentadoria. Estava parcelando os salários. Isto também não é dignidade. Então, nós apostamos que juntos possamos construir uma
fórmula justa e que garanta que daqui 5, 10, 15, 20 anos, quando estiverem usufruindo dos direitos adquiridos por tantos anos de trabalho, tenham a garantia de realmente todos os meses estar lá a sua aposentadoria. O equilíbrio exige bom senso, não exige radicalismo, e nós conclamamos para que isso aconteça. Segue o baile, nas próximas comissões vamos ao mérito. Continua em discussão. Eu quero aqui parabenizar o deputado Fabiano da Luz, que trouxe esse projeto para discussão, parabenizar o relator Pepe Colasso. É uma matéria muito sensível ao Estado de Santa Catarina. Ouvi atentamente aqui os que me antecederam, tanto o Sérgio também como o deputado Zé Caramori. É um assunto muito preocupante. Primeiro, que descontou 14% daqueles aposentados que hoje sofrem muito com essa perda salarial, que constantemente nós somos indagados, cobrados por professores, mas também me assusta muito quando eu vejo os 500 milhões mensais tirados dos cofres de Santa Catarina para cobrir o salário dos aposentados. Esse assunto tem que ser realmente debatido. Nós não podemos, eu sempre, quando prefeito, fui da cidade de Palhoça em 2 oportunidades, nós temos que ter marcos. Nós não podemos penalizar muitas vezes o passado para resolver um problema futuro, mas eu acho que nesse debate, tanto o Pepe Colasso no seu voto trouxe ali uma belíssima explanação, falando que esse problema se arrasta há anos, e eu acredito aqui na conversa que nós tivemos do governador Jorginho, que vão criar um fundo, vão tentar vender o máximo de imóveis que Santa Catarina tem para cobrir o déficit da Previdência. Eu acho de extrema valia isso, mas nós temos que debater esse assunto. E o deputado Zé Caramori foi de extrema relevância quando disse: não podemos penalizar o passado por um problema que vem se arrastando. Eu conheço diversos imóveis de Santa Catarina que estão lá desocupados. Um exemplo, na cidade de Palhoça, nós temos um terreno na BR-282, que é do estado de Santa Catarina. Aquele terreno deve valer mais de 10 milhões e está lá parado. Eu acho que a Assembleia tem que abrir essa discussão. E o deputado Fabiano foi feliz no seu projeto, sim. É um projeto que a gente recebe pressão para ser aprovado aqui, sim. Mas eu não posso ser irresponsável ao ponto de acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, trazer esse tema, que pode acontecer também de nós ter esse problema. Então, essa casa aqui tem a responsabilidade, sim, de resolver um problema que foi criado, mas também temos que achar solução para que no futuro tão breve não aconteça. Então, parabéns, deputado Fabiano, parabéns, Pepe Colasso, e continue em discussão. Com a palavra, Ivan Nats. Senhores deputados que nos acompanham aqui, eu sou coautor desse projeto, assinei para tramitar a matéria, porque a Assembleia Legislativa, no governo passado, convalidou um verdadeiro confisco sobre a folha do servidor aposentado, e principalmente sobre aquele que ganha menos. Então, infelizmente, não com o meu voto, porque o meu voto àquela matéria foi contrário, a Assembleia e o governo aprovaram esse desconto. Muito bem. O que faz agora o governador Jorginho Melo? O governador Jorginho Melo, nesses últimos 6 meses, concentrou todos os seus esforços para que se pudesse apresentar uma alternativa, ainda esse ano, para resolver esse problema. O servidor público, como um todo, o aposentado que está na ativa, certamente teve expectativas de vencimento salarial. E não é justo que houvesse qualquer forma de desconto sobre os seus provimentos, ainda mais 14%, que é um valor considerável. Agora, nós precisamos dar a oportunidade para o governador Jorginho Melo de encontrar alternativa, de encontrar um caminho, uma solução, encontrar uma conversa com o sindicato. Aliás, o Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Catarina, que tem um trabalho extraordinário, uma equipe fantástica, que luta verdadeiramente pelo direito dos servidores, não só os aposentados, como os da ativa, uma categoria muito representativa.
nos ajudar a encontrar uma solução. Mas o governo pretende apresentar, ainda no mês de outubro, uma proposta para a categoria que, eu posso adiantar, vai isentar, nesse primeiro período, quem ganha menos, quem ganha até aproximadamente 3 salários mínimos. Essa é a informação que a gente tem. E com o decorrer do crescimento vegetativo da receita, que esse ano apresentou um crescimento de 5,7%, um número considerável, é possível que a gente vá ampliando a faixa de isenções até que se consiga ampliar o maior número possível de servidores, como era na lei passada. Todo mundo sabe aqui, e quem está nos acompanhando, nossa equipe de assessoria, os deputados, todos os funcionários aqui da Assembleia sabem que a Assembleia Legislativa não tem competência legislativa, por ordem do artigo 40 da Constituição Federal, para mexer em qualquer regimento de pagamento do servidor público. A Assembleia não tem essa legitimidade. Mas ela tem legitimidade política. Ela tem legitimidade política. E a legitimidade política faz parte do processo. Faz parte do processo. O voto do deputado do PP Colasso é um voto de legitimidade política. E isso a gente tem que respeitar, porque a Casa é uma fomentadora de opinião. Amanhã tem audiência pública, nós vamos ouvir a categoria, o governo está preparando uma proposta, os números das contas do Estado foram extremamente positivos. Deputado Fabiano, o governo vai apresentar o maior concurso público da história de Santa Catarina, serão cerca de 5.000 vagas só para professor. O governo vai acabar com a CT, os servidores vão recolher para o regime geral de previdência do Estado, é um recurso que o Estado está perdendo significativamente. Então, o governo está avançando, o edital do concurso está sendo preparado, já é uma decisão irrevogável. O Refis, deputado Fabiano, é uma oportunidade de fazer com quem gera emprego e gera imposto. O empregador, ele gera emprego e, portanto, gera imposto. Se tem algum dinheiro no cofre para pagar servidor público, ele vem do empresário, ele vem da população, ele vem da comunidade. E o empresário precisa de ajuda. Os incentivos fiscais são fundamentais para continuar arrecadando muito, os incentivos fiscais são fundamentais para continuar tendo condição de manter a folha em dia e manter as empresas aqui em Santa Catarina, elas que são a base da argumentação. E com relação, e em respeito às falas do deputado, meu amigo, um deputado extraordinário, não é à toa que triplicou o número de votos para voltar aqui a essa casa, deputado Fabiano da Luz, o Refis vai ajudar as empresas a continuar sobrevivendo e a mantendo os cofres do Estado funcionando. E com relação ao caixa do Estado, nós estamos nos esforçando no sentido de poder manter, como de fato estamos mantendo a conta em dia. Então, em razão da importância desse projeto, em razão da qualificação do voto do deputado PP Colasso, da manifestação dos meus colegas aqui, e a oportunidade que tem que se dar para o governo do Estado para apresentar uma contraproposta para a Assembleia, porque a Assembleia é uma casa de diálogo, né? A Assembleia é uma casa de diálogo. Então, em razão da oportunidade que temos que dar ao governo do Estado para apresentar uma proposta que seja agradável aos olhos do servidor aposentado, principalmente daquele que ganha menos, eu solicito vistas em gabinete. Vistas concedidas para o desembargador deputado Ivan Nates e deputada Ana Campagnolo. Não havendo mais projetos a serem relatados, agradeço aos nobres colegas deputados, agradeço às assessorias que aqui se fazem presente, aos estagiários visitas que hoje estão aqui conosco e a todas as pessoas que nos acompanham pela TV-AL. Está encerrados os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça. Um bom dia a todos. Música